não tem como a gente não falar desse assunto, né, do acidente do avião, né? Do Brasil inteiro, né, sabe do que eu estou dizendo, né? Há pouquíssimo tempo, né, alguns dias, né, uma queda de um avião, né, com mais de 60 passageiros, entre passageiros e tripulantes, mais de 60 pessoas, né, faleceram. Uma coisa terrível, né? Tem muitas imagens, porque as pessoas estavam gravando. Eu, a primeira vez que vi, obviamente fiquei chocado, mas eu não tinha tido a impressão que era uma coisa tão enorme, né? Não que quando cai um avião pequeno que a gente fica menos sensível, não é isso, né? A gente, obviamente, lamenta por qualquer acidente, mas eu tive a primeira impressão, falei, puxa vida, caiu um avião, deve ser um avião pequeno. Depois eu falei, não é um avião tão pequeno, é um avião ATR, né? Um avião comum aí na aviação, em várias partes do mundo, e aqui no Brasil é muito comum, enfim. E foi justamente esse acidente que caiu na região onde o senhor trabalha. É muito perto da paróquia onde caiu o avião? Então, Diácono, o que acontece? Quando eu estava em casa, eu estava me preparando porque eu tinha missa naquele dia no Lar da Caridade, lá de Vinhedo. Eu rezo, os outros padres da cidade, nós avisamos e rezamos toda sexta-feira lá no Lar da Caridade, que é o lar dos idosos de Vinhedo. Eu amo rezar lá com os meus velhinhos. E eu estava no atendimento, fui para casa, almocei, estava começando a lavar a louça e eu ouvi o barulho. Como eu moro quase colado com a Anhanguera, sempre que tem algum tipo de acidente, nós escutamos helicóptero. Por conta disso, é um acidente muito grave, o helicóptero pousa ali no bairro, porque é muito próximo, para fazer o resgate, etc. Então, o barulho foi muito alto, eu saí para fora, porque eu achei que tinham vários helicópteros ali na região, e quando eu olhei para cima, aí eu vi o avião. E eu fiquei parado, pensei, e agora, será que eu ponho os cachorros dentro do carro e vou? E saio, ou será que eu fico? Porque a impressão que eu tinha era que ele ia cair ali no bairro. Mas o senhor chegou a reparar antes da queda do avião? Dava para ver, né? Porque é como se ele estivesse caindo assim no bairro mesmo. Muitas pessoas... A gente está vendo algumas imagens aí para lembrar desse acontecido. Então o senhor chegou a notar o problema no avião já antes da queda? Na hora que ele estava caindo. Estava caindo já, tá. Por conta do barulho ser muito alto. Certo. E o pessoal também da paróquia, né? Eu lembro de depois de ter ouvido barulho, de correr para pegar o celular para ver se alguém sabia de alguma coisa. Foi tudo muito rápido. Os vídeos começaram a aparecer, as fotos sendo compartilhadas, as pessoas comentando. E o comentário mesmo que a gente tinha era que todo mundo acreditava que o avião ele iria cair ali no bairro. Até teve uma senhora que deu uma entrevista no jornal, que trabalha numa escola. Ela falou que a impressão que ela tinha é que o avião ia cair na escola, e naquele momento na escola tinha 92 alunos. Lá nós temos vários complexos habitacionais, vários prédios, vários predinhos. As nossas casas, elas são bem juntinhas, bem pequenininhas, assim, bem uma do lado da outra. 42% da população da cidade está ali na região do bairro da Capela, né? Então, a impressão que nós tínhamos era que o avião ele iria cair no bairro. Puxa vida. E aí, olhando para cima, para o céu, um vídeo ou outro até dá para notar, mas só quem realmente estava lá e viu ao vivo percebe que em algum momento a impressão que a gente tem é que o avião ele desvia. Até eu vi essa mesma moça que deu a entrevista no jornal, ela dizendo que ela acreditava que o piloto do avião tinha desviado, né? Mas aí agora nós temos notícia de que quando o avião ele está naquele movimento de parafuso chato, já não tem mais controle. O piloto não tem controle dele, então ele estava fora de controle há muito tempo. Até lembro de ter visto também no mesmo jornal um apresentador dizendo que a empresa que presta serviço de previsão do tempo para aquela emissora disse que a nossa região estava, naquele momento, sob o efeito de ventos muito fortes. E aí eu lembro do apresentador do jornal dizendo que foi o vento. Bom, se foi o piloto ou se foi o vento, eu não sei. Mas o nosso povo, de fato,
enxerga a mão de Deus ali. Lá em um dos grupos da paróquia foi compartilhada uma foto aérea e um desenho que foi feito da posição que o avião estava, né? Até Dom João, quando me ligou, nosso arcebispo, ele disse: qual é a probabilidade de um avião cair numa cidade da região metropolitana de Campinas e não atingir ninguém em terra? E assim, todo mundo tinha a impressão de que era um avião pequeno, como chama aqueles aviões particulares, os cantores? Um jato. Isso, um jato que era um jatinho. Que geralmente a gente vê que transporta um número bem menor de pessoas. Exatamente. E, na verdade, era um avião comercial ali para bastante gente. Mas conforme ele foi caindo, e é tudo muito rápido, aí nós fomos vendo o tamanho do avião e a proporção do acidente, né? E todo mundo desesperado para saber o que estava acontecendo, né? Quer dizer, a primeira impressão, então, das pessoas que estão ali ao redor de onde aconteceu o acidente é que foi, apesar da tragédia, que Deus livrou ainda de uma situação pior, porque poderia ter sido muito pior se caísse em cima desses prédios, dessa escola e tudo mais. Né? Olhando por essa ótica, temos que dar graças a Deus. Bom, em todas as óticas temos que dar graças a Deus, isso é fato. Mas olhando por essa ótica, temos que agradecer a Deus que a tragédia não foi ainda maior do que realmente aconteceu. Isso é um fato. Poderia ter sido muito maior mesmo. Aí, conforme as coisas foram acontecendo ao longo daquele dia, né, eu saí do Lar da Caridade, fui visitar alguns doentes na Santa Casa, e as mensagens chegando, os outros padres, os conhecidos, até os paroquianos contando, né? Teve um em especial que disse assim: padre, caiu a menos de 300 metros da minha casa. E no condomínio que caiu, nós temos muitos paroquianos também. Nós temos muita gente ali. Então, a preocupação e, ao mesmo tempo, a dor de estar, de saber de tudo que estava acontecendo, sentir a dor da família também, né? Isso é compaixão. Assustados por conta do movimento, pensando nas pessoas que estavam lá dentro, desejando a Deus que as pessoas tivessem desmaiadas ou que tivesse acontecido algo que elas não tenham vivido direito aquilo, mas ao mesmo tempo nos lembrando das promessas de Deus. Porque esse ano, todo ano nós fazemos o Cerco da Misericórdia. Digo todo ano, mas desde o ano passado que eu estou lá. Certo. Então, nós fizemos o Cerco da Misericórdia, do dia 8 a 14 de julho. No último dia, nós tivemos uma missa bem curtinha, sabe? O pároco lá da paróquia, ele reza bem rapidinho. A missa começou às 6, teve só 4 horas de duração. Nossa. Aí, no final da missa, Jesus dizia que as graças que ele estava derramando sobre nós, elas não ficariam apenas naqueles 7 dias, mas que graças abundantes ainda seriam derramadas, e ele mesmo nos faria ver e perceber ao longo do tempo. Então, as coisas foram acontecendo. O Senhor fez uma promessa, nós acreditamos e vivemos. Na segunda-feira, como eu sou de Indaiatuba, então os meus amigos são de lá, muitos amigos são de lá. Eu fui rezar no Cerco da Misericórdia da Paróquia São Francisco, lá na comunidade Maria Goretti, Santa Maria Goretti. E uma das servas, né, a Ariane, que canta muito, ela falou assim, no final, veio e falou assim: padre, minha prima Rita pediu para falar para o senhor que Jesus falou no coração dela que Deus está dando um grande livramento para a sua vida, que agora o senhor não vai entender, mas depois o senhor vai entender. E já pulou para outros assuntos, para outras coisas, mas isso ficou na minha cabeça. E eu, né, tonto, tentando entender o que ela disse que eu não ia entender. Então eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas o que será que é? Será que é um acidente de carro? Será que é um acidente de avião, que eu vou ser liberto, porque eu vou viajar? Será que, o que vai ser? Minha cabeça ficava pensando. E aí, meu anjo da guarda, eu converso muito com ele é muito meu amigo. Aí ele disse: padre, para de pensar. Ela não disse para o senhor que o senhor não vai entender?
Aí eu falei, aí é verdade. Aí botei um colo de Deus no carro e voltei para casa, ouvindo, cantando, rezando. E aí, quando eu disse para o senhor, eu tinha ido na Santa Casa, daí eu recebi a mensagem desse paroquiano dizendo que o avião tinha caído a menos de 300 metros da casa dele. E aí eu escrevi para ele, eu falei, filho, foi um livramento de Deus não ter nenhuma vítima em terra. Aí quando eu escrevi isso, aí eu As coisas se lembrei... encaixaram. Eu nunca tinha tido essa sensação de... talvez aquela sensação do Albert Einstein, do eureka, sabe? Que uma lâmpada se acende. Eu ia começar a descer a escadaria da Santa Casa de Vinhedo e como se eu tivesse tido um impulso assim, e eu voltei para trás, não fui para frente, voltei e fiquei parado. Aí eu lembrei dela. Aí eu gravei um áudio para esse paroquiano falando, Ronaldo, pelo amor de Deus, o senhor me fez lembrar disso. Eu vou ligar para ela agora, depois eu te conto. Aí eu liguei para ela e voltei para casa. Depois, assim, de ter conversado com ela no telefone, voltei para casa. A Santa Casa fica do outro lado da Anhanguera, né, da paróquia. E eu não me recordo como eu voltei para casa. Eu não consigo lembrar do caminho. Eu me lembro de eu parado na garagem de casa. E aí eu vinha falando com Deus, né? Sobre toda essa situação. E aí eu lembro que ela dizia bem claro para mim, padre, o senhor se lembra que o padre não tem vida? Que a vida do padre é a paróquia? Que a vida do padre são os seus paroquianos? Que a vida do padre é o povo que nem católico é, mas é o povo que está ali na paróquia que ele pertence? Então o livramento que o senhor recebeu na sua vida foi diretamente na sua vida, porque esse livramento foi também da vida dos seus paroquianos, na vida do seu povo. E aí isso fez muito sentido para nós. Aí eu gravei um áudio pro pessoal da paróquia, eles compartilharam e todos conseguiram se recordar daquilo que Jesus havia dito no último dia do Cerco da Misericórdia. Muitos mandaram textos, áudios para mim também, relatando, dando testemunho mesmo daquilo que aconteceu. E até de pessoas que não participam da nossa paróquia, que participam de outras paróquias, de outra cidade, de outro estado, começaram a mandar mensagens para a gente. Não sei como, conseguiram o meu WhatsApp através do Instagram, do meu, que é um perfil fechado, mas através também do Instagram da paróquia, testemunhando isso que eu estou dizendo ao Senhor, que foi um livramento de Deus para que não houvessem mais vítimas.